Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Bom, sejam bem-vindos a mais esse quadro onde eu avalio as propostas de cada candidato. Bom, não tem como analisar todas as propostas em um vídeo só, então cada vídeo é uma proposta de cada candidato, tá bom? E, mais uma vez, se vocês quiserem que eu faça outras propostas de outros candidatos, coloquem aqui o nome ali da pessoa que vocês querem, tá bom? Bom, eu já fiz sobre o Renan Santos, que foi o primeiro vídeo, e agora eu tô fazendo sobre esse aqui, o Flávio Bolsonaro. Depois eu faço do Lula e de alguns outros que vierem na minha mente, tá bom? Então assim, esse vídeo aqui, galera, esse quadro, o objetivo dele não é que vocês aprovem o político, não é que vocês adorem ele ou que vocês odeiem ele. O objetivo é para que vocês possam ver o cenário político com mais clareza, com mais prudência, sem ser dominado pelas paixões políticas, tá bom? Indo pela racionalidade. É esse o meu objetivo, ok? Bom, então é isso, vamos analisar essa proposta do Flávio, que como vocês viram no título, né, ali na thumbnail, é sobre a redução da maioridade penal. E assim, os políticos que se dizem de direita, eles já têm algumas pré-pautas que é básico de todo candidato de direita. Por exemplo, mais flexibilidade no armamento, né? Redução da maioridade penal também. Agora, o que difere um candidato do outro é o nível. É o nível de cada proposta, entende? Por exemplo, o do armamento. Tá, esse candidato é a favor da posse, ou do porte, ou dos dois, entendem? Então, da maioridade penal é a mesma coisa, né? Cada um tem o seu nível que mexe com esse tipo de tópico, tá bom? Então, vamos analisar, né? E é importante reconhecer logo de início que essa proposta ela tem um apelo muito forte. Para muita gente ela parece justa, parece necessária e parece uma resposta direta à sensação de impunidade. Afinal, se um menor comete um crime grave, por que ele não devia responder como um adulto, né? Essa é a lógica intuitiva que sustenta essa pauta. Mas aqui entra o ponto central desse quadro. Sair da emoção e entrar na realidade. Porque a pergunta mais importante não é se a ideia parece justa. A pergunta é, isso é possível? E se for, como isso acontece na prática dentro do sistema político e jurídico brasileiro? E é aqui que muita gente se perde porque não entende as travas institucionais que existem. A maioridade penal no Brasil não é definida por uma simples lei que pode ser alterada com facilidade. Ela está prevista na Constituição Federal de 88, no artigo 228, se não me engano, que estabelece que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Isso significa que não dá para um presidente mudar isso sozinho, não dá para resolver isso com um projeto simples. E não existe canetada que resolva. Para alterar isso, seria necessário aprovar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. E aí começa o verdadeiro desafio, porque estamos falando de um dos processos legislativos mais difíceis do país. Uma PEC exige 3/5 dos votos na Câmara dos Deputados e no Senado, em 2 turnos em cada casa, ou seja, é preciso uma base política ampla, consistente e bem articulada. E será que o Flávio tem isso? E aí entra um ponto interessante sobre o projeto do Flávio. Dentro do cenário político, ele é frequentemente visto como membro da família Bolsonaro, com maior capacidade de articulação no Congresso. Isso aí é fato, as pessoas falam que ele tem uma melhor articulação. Alguém que consegue dialogar, negociar e construir pontes com diferentes grupos. Isso, na teoria, pode representar uma vantagem relevante para tentar avançar com propostas desse tipo, especialmente em um tema que já tem apelo em parte da opinião pública. Mas é exatamente aqui que entra a realidade que muita gente ignora. Mesmo com habilidade política, o Congresso brasileiro é fragmentado, heterogêneo e movido por interesses muitas vezes conflitantes. Existem bancadas que apoiariam a redução da maioridade penal, mas também há uma resistência significativa, seja por convicções ideológicas, seja por pressão de organizações da sociedade civil, seja por receio de repercussão internacional e jurídica. E quando o tema envolve direitos fundamentais, a resistência tende a ser ainda mais intensa. E é justamente nesse ponto que entra a dimensão jurídica mais profunda da discussão que muitos ignoram completamente. Existe um debate relevante dentro da doutrina constitucional sobre a possibilidade ou não de reduzir a maioridade penal por meio de emenda constitucional. Alguns juristas defendem que o artigo 228 não é apenas uma regra isolada, mas uma expressão de proteção à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Portanto, protegido pelo artigo 60 da Constituição, que trata das chamadas cláusulas pétreas. Nessa visão, reduzir a maioridade penal seria inconstitucional
mesmo por meio de uma PEC, porque implicaria uma redução de direitos fundamentais. Por outro lado, há juristas que defendem uma interpretação diferente. Para essa corrente, o artigo 228 não seria por si só uma cláusula pétrea e poderia ser alterado desde que não se eliminasse completamente a proteção ao menor, mas apenas se redefinisse o limite etário. Essa linha argumenta que o constituinte derivado teria margem para ajustar essa idade conforme a realidade social e criminal do país. E é exatamente esse conflito interpretativo que abre espaço para um cenário muito provável: a judicialização no Supremo Tribunal Federal. Se uma PEC dessas fosse aprovada, dificilmente o tema terminaria no Congresso. Ele provavelmente seria levado ao STF por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. E aí caberia ao Supremo decidir se essa mudança viola ou não cláusulas pétreas da Constituição. Ou seja, meus caros, mesmo depois de vencer a batalha política no Congresso, ainda haveria uma batalha jurídica no Supremo. Isso mostra como o caminho é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Não é apenas uma discussão de segurança pública, é uma discussão constitucional profunda. E aí que tá. O Flávio, ele sabendo articular com o Congresso, será que ele ia também saber articular com o STF? Além disso, existe outro aspecto estratégico importante. O Flávio Bolsonaro também fala em endurecer medidas dentro do sistema atual, como aumentar o tempo de internação de menores infratores. E esse caminho pode ser mais viável, porque envolve alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, que podem ser feitas por lei ordinária, sem a necessidade de alterar a Constituição. Ou seja, dentro dessa pauta existem caminhos mais difíceis e caminhos mais executáveis no curto prazo. E isso nos leva à conclusão mais importante dessa análise. A proposta de reduzir a maioridade penal pode ter apoio popular e pode fazer sentido para muita gente, mas o caminho para torná-la realidade é longo, complexo e cheio de obstáculos. Depende de uma articulação política forte no Congresso, enfrenta resistência ideológica significativa e ainda pode esbarrar em barreiras jurídicas relevantes no STF. E é exatamente por isso que esse quadro aqui existe, meus amigos, para separar o discurso da realidade, para entender não só o que os candidatos querem fazer, mas como e se eles conseguem fazer. Porque no fim das contas, na política brasileira, não basta ter uma proposta forte, é preciso ter caminho para transformar essa proposta em realidade. Bom, se você curtiu esse tipo de análise mais profunda, já se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou continuar destrinchando propostas e mostrando o que realmente acontece por trás da política no Brasil. Tamo junto!